Boa noite. No jogo de hoje, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, nem desvantagem, nem também vantagem. Se fosse para você resumir a partida em uma palavra, qual seria e por quê? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Agradecer o apoio do nosso torcedor. A gente convidou previamente e nos apoiaram bastante, estiveram presentes. Foi uma noite muito agradável, uma noite bonita. Agradecer demais o apoio do torcedor mais uma vez. Frisar que o quanto eles são importantes para o nosso desempenho, o quanto eles são importantes para os nossos resultados. Então, agradecer primeiramente. Acredito que a palavra, eu não digo só do jogo, mas do momento nosso, né, do Operário, é uma palavra consistência. Eu gosto demais dessa palavra. Eu acredito que a gente vem com... obviamente que você não consegue estar... Essa consistência ela não passa para todo o tempo você ter um alto desempenho, mas a equipe consegue ter padrões muito bem definidos em relação a aspectos, todas as dimensões do jogo, né? Então, aspectos táticos principalmente. Então é um jogo de uma carga emocional maior, né? A oportunidade que a gente de jogar dentro de casa, de jogar contra uma equipe gigante. E no primeiro tempo a gente acabou cometendo alguns erros, mas ao mesmo tempo não tomamos gol na Copa do Brasil ainda. Campeonato Brasileiro também não. A gente já vem numa sequência do ano com poucos gols tomados, então esse também é um reflexo mesmo, uma equipe que tem como premissa ficar com a posse da bola, e essa também é uma das formas de a gente conseguir defender bem. Mas equipe muito consistente, bola parada defensiva muito boa, defendemos bem, e o segundo tempo principalmente ressaltar o nível de desempenho nosso. Tivemos as melhores chances no segundo tempo, eles tiveram uma chance clara no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente acabou tendo, se eu não me engano, três chances muito centrais ali, próximas da área ou dentro da área, para que a gente pudesse sair daqui vitorioso. Mas creio que consistência é uma boa palavra, meu. Rafael, boa noite, Cícero Goitacazes da Lagoa Dourada. Como você avalia a entrada no segundo tempo do Cássio Gabriel na partida de hoje, a sua função em campo na articulação, a sua participação nas jogadas? Isso me permite mais uma pergunta: tem alguma atualização sobre a situação do Felipe Augusto? Ele falou nos nossos microfones que foi uma alteração mais ali por precaução, mas já tem alguma atualização sobre o estado desse jogador? Cícero, boa noite. Eu acredito que não só nesse jogo, mas nos outros jogos também, o Cássio tem feito muito bem esse papel de nos dar mais volume, de conseguir ser um 10, um armador, que faz a equipe conseguir trabalhar, progredir e conseguir trabalhar mais no campo do adversário. Conseguiu dar bastante volume para nós, teve chances para finalizar, teve chances também para dar assistências, cobrou muito bem as bolas paradas, entrou muito bem no jogo. O Cássio é um jogador da minha confiança, independente se vai de início ou se vai de decorrer, mas é sempre um jogador que tem participação. Ele sabe da confiança que nós temos nele, então dependendo da estratégia que a gente tem, as estruturas que a gente utiliza, aí às vezes a gente sempre tem que abrir mão de alguma posição para ter outra, né? Então dependendo da função, que eu sempre me apego muito mais. Mas a importância do Cássio, gostei demais também da entrada do Pedro Lucas, então a gente trabalhar com 2 meias também no segundo tempo, acredito que fez a gente ser muito assertivo, ser um pouco mais agressivo. O Pira também entrou muito bem. Então no pré-jogo a gente falou sobre a ausência de Ronald e Daniel, e hoje a gente teve boas respostas do elenco mais uma vez. Então isso eu sempre ressaltar a importância da equipe. E aí geralmente a gente em alguns momentos fez um bom primeiro tempo e caiu um pouquinho no segundo. Hoje a gente fez um ótimo segundo tempo, terminamos muito bem o jogo. No jogo contra o Avaí já foi assim. Hoje mais uma vez terminamos muito bem o jogo, né, inteiros. Então isso também faz parte, parabenizar a comissão técnica pelo trabalho que a gente desenvolve no dia a dia. A gente acaba conseguindo participar, mesmo que de uma forma limitada, mas de uma forma importante para que a gente possa ter bom desempenho. Então, ressaltando alguns aspectos individuais que é importante a gente falar no dia de hoje, porque combina bastante com aquilo que foi o desempenho coletivo da equipe no segundo tempo. Boa noite, Moraes. Aqui é a sua Boa noite, Dudu. 2 perguntas, por favor. Queria que você falasse do Lindoso, porque ele foi eleito por nós aqui na nossa emissora como o melhor jogador em campo.
E a outra questão, além das 3 alterações que você fez no intervalo, qual foi a conversa que você teve com o elenco, com o time? O time voltou totalmente diferente, né? O Ronaldo até no primeiro tempo um pouco mais recuado, queria que você pudesse explicar para nós essa função do Ronaldo no primeiro tempo. Com o time, aí o Ronaldo ali como centroavante, queria que você explicasse para nós o que foi conversado no vestiário, além das 3 alterações, Vanessa, por favor. Dudu, só um minuto. A situação do Felipe, o exame dele está marcado para hoje é terça-feira. Provavelmente a gente vai correr atrás desse exame para amanhã, mas eu já tiro o Felipe do jogo de sábado, porque pouco tempo, muitos minutos jogados, então o Felipe está fora do jogo de sábado. Geralmente quando tem algo pontual assim, é algo arriscado. Posso até mudar se a gente tiver bastante clareza, mas a gente já viaja na quinta. Então o Felipe está fora do jogo de sábado. Se Deus quiser, não é nada pelo que ele falou, pelo que ele relatou sobre o ponto da musculatura atingida ali. Pode ter um edema, talvez não seja nada tão grave, porque ele conseguiu controlar e já foi mais perto do fim. Beleza? Dudu? Perfeito, a ideia é de trabalhar com mais homens por dentro do campo, então ter Lindoso, Diniz, Dudu e Ronaldo. A gente precisava, queria bastante volume, né? Então tinha algumas situações que a gente tentou proporcionar para nos dar mais progressão, né? Então algumas situações específicas eu não vou falar agora, tem mais um jogo para jogar ainda, então situações, alguns espaços que poderiam ser explorados. A gente cometeu muitos erros de passe, então isso não evidenciou o sucesso da ideia por causa da qualidade dos passes, na medida que a gente não estava tendo tanto posses longas, mais quantidade de passe e um volume maior em relação ao tempo dessa posse. Era importante ter um tempo de posse e não fazer um jogo acelerado, não fazer um jogo vertical. Enfim, então a ideia do Ronaldo, depois a gente foi alterando ainda no primeiro tempo para buscar um novo encaixe, trabalhar com o Felipe conseguindo mais pelo lado, o Dudu trabalhar um pouco mais por dentro, o Pará teve alguns momentos trabalhando mais por dentro do campo também, algumas situações que a gente trabalha no nosso dia a dia e eles acabaram conseguindo descobrir também. E aí a importância do Lindoso, do Diniz, dos meio-campistas no jogo, né? Então no segundo tempo o Lindoso faz um ótimo segundo tempo, consegue ser muito assertivo, dar bastante volume, participar bastante do jogo, então ressaltar o tempo que ele estava sem jogar, conseguir terminar a partida também é algo muito importante também. E de uma forma geral foi isso, Dudu, boa leitura de vocês aí em relação à participação do Ronaldo, que tem essa característica, e no segundo tempo a gente fazer as alternativas. Teve mais alguma? Não, que não. Só do Lindoso ter sido eleito o melhor em campo por nós. Eu acredito que ele foi um dos destaques, especialmente no segundo tempo. Gostei demais do Alemão também. O Alemão veio numa sequência muito boa de jogos. O Felipe também estava bem no jogo. A equipe sempre contextos coletivos importantes para que a gente possa classificar na Copa do Brasil. Nossa coletividade tem que ser fortíssima no jogo lá no Sul, mas a gente demonstrou mais uma vez que a gente tem capacidade de fazer um jogo de igual para igual. Na minha visão, no segundo tempo a gente bem superior, com chances criadas, com alternativas para fazer o gol também. Isso traz para nós, agora a gente dá uma pausa na Copa do Brasil, mas a gente, como eu falei para a Mel, a consistência e a convicção, né, de que estamos no bom caminho. Boa noite, Emanuel, Rádio CBN, boa noite. Boa noite. Aproveitando duas perguntinhas, então, já para a gente fazer. Em relação ao setor defensivo, pegando o gancho do Operário, terceira partida contra uma equipe de Série A, jogando igual para igual e com oportunidades de vencer, mas a gente tem um destaque, a meu ver também, o Lindoso foi muito bem, mas eu elegi o Fagner Alemão como melhor da partida. Setor defensivo do Operário, 3 jogos de competições com nível superior ao Paranaense, sem tomar gols. Queria que mencionasse um pouco a respeito dessa condição e a importância disso. E sobre o meio de campo, eu gostaria que você falasse a respeito de Pedro Lucas e Cássio Gabriel, juntos nesse segundo tempo, que contribuíram muito para a criação das jogadas, a possibilidade de se repetir mais vezes, e como que você viu a estreia dele e a junção desses dois atletas que são bastante criativos. Muito bom. Eu gosto bastante de trabalhar sempre com meias, principalmente pela efetividade e o volume. Então é importante. A gente já tinha feito algo parecido ano passado, fizemos, se vocês lembrarem, o jogo do Curitiba, trabalhando com o Luizinho e com o Marco Antônio, se eu não me engano. Então,
obviamente que a importância da equipe, e aí, voltando à tua primeira pergunta, da gente ser equilibrado, né? De a gente conseguir defender bem é importante, a gente não fica o tempo todo com a bola, então a gente tem a bola e no momento que a gente não tem a bola, como que a gente consegue ser equilibrado? Então, além de ressaltar, vamos pensar em sistema de uma forma geral. Vários jogadores participaram das partidas, né? Então, Pacheco, Alemão, Joseph, William Machado, Pará, Hipólito, aí jogou Jaci, jogou Índio, jogou Diniz, está jogando Lindoso, jogou Neto. Então, eu queria parabenizar bastante a equipe, né? Como de uma forma geral, o compromisso de defender bem. É muito importante ser uma equipe equilibrada. Por exemplo, para a gente ter sucesso no Campeonato Brasileiro, é importante a gente defender bem, né? E jogamos contra a equipe, você viu, o Atlético depois começou o Campeonato Brasileiro e nas competições sul-americanas encheu as outras equipes de gols. E contra nós tiveram pouca expectativa de gol, a gente teve pouca expectativa de gol contra, eu não consigo falar agora, Cezinha também não, mas não deve ter sido uma expectativa de gol contra muito alto, porque as finalizações do Grêmio foram geralmente finalizações de fora, ou finalizações lateralizadas, com exceção da chance do primeiro tempo. Então, de uma forma geral, a gente conseguiu proteger bem a meta, os extremos do Grêmio são extremos muito agressivos, no 1 para 1, então a importância da gente ter coberturas, os volantes participam muito dessa fase do jogo, independente se a gente está com a linha de 5 ou com a linha de 4. Então a equipe, de uma forma geral, eu queria ressaltar o compromisso que começa lá com o Ronaldo, começa lá com o Daniel, começa com o Garcia, passa pelos meias, então a equipe como um todo, por isso que é importante falar sobre esse sistema, então, coletivamente agressivo, marcando alto. Quando o Grêmio nos colocou para baixo, a gente foi consistente, defendemos muito bem a bola parada, então esse é algo que eu fico muito feliz, de mesmo uma equipe que, como eu falei, que gosta demais da bola, mas que também se compromete demais a defender. Isso é cultura também do operário ferroviário, então é importante a gente também ter sucesso nessa fase do jogo. É isso? Pedro Lucas e Cássio junto. Pedro Lucas e Cássio gostei demais, era a ideia, né, da gente, desde o primeiro tempo, aí com uma estruturação diferente no segundo tempo, então a entrada do Hipólito qualifica demais a primeira zona, a gente optou por deixar o Índio de fora nesse jogo, porque a gente queria, como eu falei, trabalhar com mais meias, e através das mudanças que eu precisei fazer, acabou que eu não consegui colocar o Índio. E aí o Lindoso ajustou bem o segundo tempo, e como o Dudu falou, foi apontado também como um dos destaques na partida. Então importante ter esses jogadores que têm boas tomadas de decisão e conseguem fazer com que a equipe mantenha a posse da bola, não necessariamente indo de forma vertical, já direto ao gol, mas que a gente pudesse ter assertividade nas trocas de corredor e na circulação de uma forma geral. Eu gosto. Não sei se a gente provavelmente a gente repete, não sei se de início ou se decorrer do jogo, mas foi uma resposta muito positiva e também é mais um aspecto do jogo que me deixa muito satisfeito, muito feliz. Professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Imagino que na projeção do jogo, a partida de Ponta Grossa tinha um peso muito importante para vocês. Claro que agora você vai para Porto Alegre, é um contexto mais difícil jogar fora de casa. Como é que tu projeta esse jogo na Arena do Grêmio? Qual que é a importância para a tua carreira e para os teus jogadores também? E uma segunda, a gente teve quase que um duelo de gerações, entre você e o Renato, você da nova geração, uma geração que busca muito conhecimento teórico. Claro que o Renato também busca o seu conhecimento teórico, mas tem uma experiência muito grande. O que a tua geração tem a oferecer à geração do Renato e o que eles têm a agregar à nova geração? Eu acredito que o conhecimento ele precisa ser compartilhado, né? Então o Renato é um treinador de renome, uma carreira brilhante, tanto como jogador como treinador, extremamente vitorioso, no clube que ele trabalha já com bastante tempo, com bastante jogos. Então tem muita experiência, tem a forma dele de ver o jogo, de fazer a gestão do vestiário, de colocar a equipe dele para jogar. Não tive a mesma carreira que ele como jogador e procuro. Eu não vejo que é só até você saber e não conseguir aplicar, continua sendo não saber, né? Então é importante ter na operação, ter na gestão, ter no método aquilo que realmente precisa ser apresentado dentro do campo, né? Então, por exemplo, o segundo tempo da minha equipe credencia isso,
né? A gente conseguir fazer um grande tempo contra uma equipe gigante como é o Grêmio, com o Renato como treinador e com a qualidade que tem no elenco também. Então isso credencia. Eu acredito que isso é uma visão muito minha, assim. Eu procuro aprender com todos, independente do perfil, independente da idade, independente da história, né? Então, a gente sentar para conversar, eu vou ter a expectativa de aprender contigo, independente do assunto que a gente vá discutir. Então, é muito uma questão de humildade e de visão, né? De sempre ter a aprender. Eu tenho isso na minha vida, não só na minha carreira, mas na minha vida, de ter uma mentalidade de aprendiz, de ter a perspectiva de estar sempre em aprendizado. Em relação ao jogo lá, não penso muito naquilo que vai proporcionar para a minha carreira em si, né? A minha carreira vem sendo construída, eu vim desde lá de baixo, do interior do estado de São Paulo, trabalhando, passei por praticamente todas as divisões, agora com as divisões do Campeonato Brasileiro também. Não sei até onde chegarei, o que eu sei é aquilo que a gente consegue fazer no dia a dia, né? Então, o Grêmio é extremamente favorito para o jogo de lá, passando de fase é uma coisa que é o que todos vocês esperam, todo mundo espera, mas ao mesmo tempo a gente vai com a perspectiva de fazer um grande jogo. O que a gente precisa fazer é se preparar bem. Quando chegar o tempo de se preparar para essa partida, a gente se prepara bem, trazer as lições que esse jogo deixou para nós, e aí procurar ser eficiente, ser sucesso. As chances que a gente tiver, a gente conseguir finalizar bem com eficiência. A gente só sai de lá classificado se a gente conseguir encaixar todos os detalhes e conseguir fazer um grande jogo, nessa consistência que eu falei para Mel, né? Então, agora a minha carreira em si, ela vai continuar evoluindo, graças a Deus. Eu sou muito grato por toda a trajetória até aqui e tenho certeza que a vida segue, independente daquilo que vai acontecer lá na arena, independente do resultado que vai estar lá, mas aquilo principalmente muito focado naquilo que a gente tem tentado fazer desde o final de 2022 no Operário Ferroviário. E lei da semeadura, você planta boas sementes, com certeza você vai colher bons frutos. Professor Guanais, boa noite. Boa noite. Fazendo uma métrica, né? 62% de posse de bola, um volume muito alto no campo do adversário, né? 13 chutes a 10, 476 passes, um acerto superior a 65%. O Rafael Guanais está satisfeito com o jogo de hoje? O segundo tempo, sim. O esforço sempre máximo dessa equipe, cara, né? Sempre máximo. Então eu tenho orgulho da minha equipe por aquilo que é o nosso dia a dia, e o nosso dia a dia proporcionar desempenhos. Obviamente que, enfim, o que sempre se ressalta mais quando ganha, mas o segundo tempo da equipe foi excelente, como eu falei, como uma grande equipe, né? Então nós não estamos jogando contra qualquer time, nós estamos jogando contra o Grêmio, né? Um time extremamente copeiro, tradição de conquistar Copas, um time muito competitivo, muito qualificado individualmente também. Por exemplo, conheço muito bem o Everton Galdino, eu acredito que fez um grande jogo. Renato colocou, como é que é o nome do lateral esquerdo mesmo? Zé Guilherme. Que jogo que fez o Zé Guilherme, né? Então, uma surpresa na escalação. Então você vê que é um elenco extremamente qualificado. O Renato não colocou todos os jogadores que tinha à disposição pela sequência de jogos, e mesmo assim a gente conseguiu ser superior ao Grêmio no segundo tempo. Os números falam isso também. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado pela eficiência, mas em relação àquilo que a gente projetava, o segundo tempo me traz bastante satisfação e bastante expectativa também para o jogo da volta. 112 anos do Operário amanhã, professor. Parabéns, a torcida cantou parabéns ali no final, emocionante. Como eu falei no pré-jogo, o privilégio e a honra de estar aqui como treinador, como um dos líderes. Dar parabéns pela história construída até aqui, por todos os estágios. Uma história muito parecida com a minha também, né? Vem de pequenininho e vem crescendo, vem se superando, e eu tenho certeza que o futuro do Operário é lindo. Então parabéns a todos, pela imprensa, a cidade de Ponta Grossa aqui, todos os torcedores do Operário, parabéns ao Júnior, ao Álvaro, todos aqueles que fizeram parte da história, que hoje, Pontarolo, tantos nomes aí que a gente pode citar, que fazem parte da história. Teria que citar um monte aqui, Geada, Emílio, um monte de gente, pessoas
que jogaram aqui, Peixoto, tem que falar do Peixoto, tem que falar do Batata, tem que falar do Schumacher, são muitos nomes para falar, então dá parabéns para todos esses personagens. A história do clube é feita por pessoas, é feita por homens, então dá parabéns para todas essas pessoas, para a nossa categoria de base também que está se fortalecendo. Então, como eu falei, o passado do Operário tem que ser ressaltado e eu tenho certeza que o futuro do Operário é lindo também. Obrigado, professor. Obrigado.